impacto mesmo foi a sessão hoje na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, que livrou o deputado Janones e que terminou no momento a lá Roque Balboa, viu? Quase que o pau come lá, segura pra cá, segura pra lá, xinga pra lá. Bota o vídeo aí sem som, por favor, Jean Fernandes. E o epicentro aí dessa discussão dizia respeito ao deputado André Janones e o deputado Nicolas Ferreira, né, Rebolo? E a gente vê nas imagens, inclusive, que tem um deputado do Rio Grande do Norte no meio da confusão. Estava lá com o telefone, o iPhone dele ali prontinho, já filmando tudo. Não só isso, ele realmente também ele foi participou também, ele participou da confusão. Deputado Sargento Gonçalves do PL. Bom, hoje, gente, lá na Comissão de Ética foi a análise do caso... Quem tá vendo aí tá aí Janones sentado, Gonçalves dando chegada lá, tem um outro ali do lado que eu não sei quem é, e o Nicolas Ferreira ali em pé. Controle emocional dele. A verdade é a seguinte, a questão é a seguinte, primeiro falar da confusão, depois a gente fala do negócio das rachadinhas e do que foi discutido ali, né? Janones não é flor que se cheire, né? Ele provoca também, ele fala. Agora, ali, nesse momento, quando terminou a sessão, ele estava na dele, sentado, e aí vem os deputados de oposição, né, partindo pra cima dele, xingando, dizendo que ele é rachador e tudo mais, e aí ele levanta e diz o seguinte, né, olha, vocês são gado, e aí começou a confusão que generalizou de uma maneira pra outra, e aí ele chegou pra Nicolas Ferreira e falou assim, vamos ali fora que eu vou lhe mostrar testosterona na sua cara, em alusão àquela fala de Nicolas Ferreira de que é preciso mais testosterona na política, né, aí pronto, aí os dois foram pro arranca-rabo, confusão, a Polícia Legislativa foi chamada para poder apartar, o que é lamentável de agora, a gente assistir, né, gente? Do auditório da audiência, já no mas no corredor. Porrada não importa. Aí também Zé Trovão, deputado do PL de Santa Catarina, partiu para bater mesmo também em Janones e quase que chega às vias de fato mesmo, muito próximo das vias de fato. Lembrando aqui, contextualizando, que o relator aí que indicou o arquivamento do processo em análise na CCJ do deputado Janones foi o deputado Boulos. Isso, né? Do pessoal de São Paulo. Do pessoal de São Paulo. Lamentável esse tipo de referência por parte deles. A gente lamenta, Filinto, os dois pesos e duas medidas de ambas as partes. Janones criticava Flávio Bolsonaro, criticava Michele Bolsonaro de rachadinha. E o PT, a esquerda, também de forma fervorosa. Flávio rachadinha, Michele, etc, etc. Quando é com um grande aliado que realmente comprou a briga pelo presidente Lula, onde ele tinha um campo que ele não atuava bem, que era as redes sociais, Janones ajudou muito nisso. Aí agora relativa e também a esquerda, Guilherme Boulos, que também chamava Flávio e Bolsonaro de rachadinha, para Janones e para a esquerda não é rachadinha. É esse dois pesos e duas medidas na política que nos envergonha. Não só essa barbárie de troca de insultos, empurrões, etc. É esse dois pesos e duas medidas que nos enoja na política. O Conselho de Ética da Câmara, jaz o Conselho de Ética da Câmara, porque ele passou a ser inexistente, inoperante, inoportuno e tão permissivo que cenas como essa talvez não causem a indignação que representam. De tão normalizado que está esse sistema, que não se atém à discussão, à profundidade das matérias, e sim parte para porrada. Era para ser perda de mandato uma situação como essa, de todas as partes, Se você não tem condição de conviver com os contrários e respeitar as divergências, ainda com os mecanismos de controle que se tem, o que isso reverbera na sociedade? Qual é a mensagem que uma imagem como essa passa para as pessoas que têm divergência com um vizinho, com um colega de trabalho, com... Gente, é o parlamento, a representação do poder constituído do país. É inadmissível que a gente possa conviver com cenas como essa rotineiramente. Até a impunidade agora, ela virou fermento da imbecilidade. E assim, com relação à pancadaria, é justamente a inoperância do Comitê de Ética que faz com que cenas como essa sejam cada vez mais frequentes no Poder Legislativo, no Congresso Nacional. Se houvesse, né, Saulo, um Comitê de Ética que realmente funcionasse, que aplicasse punições, a gente teria menos cenas como essa no Congresso Nacional, né? É muito lamentável. Agora, sobre o mérito da discussão, né, da rachadinha, da acusação que é imputada a André Janones, eu penso que primeiro o deputado tem que responder pelo que está sendo acusado, precisa ser investigado, né, de maneira absolutamente detalhada, e se realmente for comprovado que houve prática de rachadinha, ele tem que responder por isso e tem que
enfim, ser punido com o que está estabelecido na legislação. Eu só penso que é preciso ter muito cuidado com medidas extremas como cassação de mandato, porque cassação de mandato só deve acontecer, na minha ótica, quando houver a comprovação clara de que a coisa aconteceu, né? O deputado André Janones, ele ainda não está condenado, né? Inclusive há uma dúvida de fato, ele foi flagrado num áudio conversando, não tem... Por que julgar agora? Não tem... Existe um processo, não existe extratos bancários, Rebolo. Mas não estou dizendo, não existe condenação. Não existe condenação. Mas existe extratos bancários que comprovam a fala do próprio Janones. Não, ele falou, ele reconheceu que falou, mas o que ele disse é que foi feito o convite, né? O pedido, melhor dizendo, de colaboração e que isso não se concretizou, o que não anula o crime. Mas isso precisa, o que eu estou dizendo, é que precisa haver um processo, efetivamente, haver uma eventual condenação e aí em seguida acontece o processo de cassação. Já pensou se ele é cassado e depois é absolvido? Você sabe o que resolve tudo isso? Ter poder, estar no poder. Porque do jeito que Bolsonaro usou forças policiais para minimizar através de mexidas em Polícia Federal, para minimizar as investigações de Flávio Bolsonaro, o poder do governo federal por ser aliado, ou você acha que se Janones não fosse aliado de Lula, Boulos teria pedido o arquivamento do caso? Saulo, você tá sinceramente. Peraí, rapidinho, você tá falando de outra coisa. Não, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dizer rapidinho aqui. Durante o governo passado, Flávio Bolsonaro se livrou de investigações na justiça. É diferente de um julgamento político na Câmara dos Deputados. São coisas absolutamente distintas. Ele se livrou do Conselho de Ética também, Rebolo, no Senado. Certo, e não foi cassado. Eu acho que a gente precisa... Eu tô falando que é meme. Janones não foi cassado na Câmara dos Deputados, mas poderá ser condenado na Justiça. Aí, se ele for condenado na Justiça, eu acredito que ele tem que perder o mandato também. Eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo com relação aos fatos. Porque, primeiro, o que foi deliberado hoje se trata de um processo, de uma discussão, de algo que foi levado a público, que houve todo um escândalo que efetivamente trouxe constrangimento para o Congresso Nacional, mas os fatos, eles aconteceram antes de Janones assumir o mandato de deputado federal. Esse é o primeiro ponto. Que é outro argumento a favor dele nesse caso. Foi o argumento que ele, inclusive, utilizou. Ponto. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal, ele tem um processo que ele está respondendo fora do Congresso. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, com relação ao pedido de arquivamento de Boulos, de fato, a confusão começou porque Boulos começou a discutir com Pablo Marçal, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo, que chegou na sessão, começou a discutir uma questão da política de São Paulo, a política eleitoral de São Paulo. No meio dessa discussão começou toda essa confusão. O processo foi arquivado e, na minha concepção, ele já tinha resolvido. Só que aí a discussão foi ficando tão acalorada que perderam os controles. Não só não só Janones, mas a gente precisa também perceber um outro fato com relação a essa questão do arquivamento. Os deputados arquivaram um procedimento que é natural, eles estão julgando os próprios colegas. É muito difícil ser caso. Só um caso de morte, como foi Brasão. E mesmo assim teve gente que votou para soltar. Exatamente, ou seja, hoje eles estão na condição de julgadores, de juízes, mas amanhã eles podem estar na condição de réus. Agora me responda uma coisa, era rachadinha do recurso de onde? Rachadinha de recurso dos funcionários de um gabinete. Ele era deputado, ele era pago com que deputado estadual. Não, ele não tinha assumido ainda. Ele não tinha assumido era combinando uma coisa que iria acontecer quando iria acontecer, isso. Que não, pra terminar de pagar a conta da campanha. Rapidinho, foi o seguinte. Acredito que não, já era terminar de pagar a conta da campanha. É porque foram várias conversas, mas tem vários áudios. Pelo que ele está sendo acusado é o seguinte, ele foi candidato a prefeito de uma cidade chamada Ituiutaba, no interior de Minas, em 2016. Perdeu a eleição, mas gastou muito. E aí, quando ele foi candidato a deputado federal, ele foi flagrado conversando com pessoas do entorno dele, dizendo que, quando ele estivesse na Câmara dos Deputados, ele queria que os assessores pagassem para ele uma parte dos salários para compensar os gastos que ele teve lá em 2016. Então, por isso que ele alega que foi um fato anterior ao mandato, e nem se concretizou, né? Ele disse que isso não foi à frente porque os advogados dele orientaram que isso seria um crime, né? E aí ele só parou aí, né, na sugestão.